Bem-vindos ao Faces e Fios. Esse canal é feito para você que quer saber um pouco mais sobre cirurgias de plástica da face, frontoplastia e transplante capilar. E empreendedorismo. Eu sou a doutora Caroline Barros, atuo na medicina capilar e hoje a gente tem a honra de convidar a doutora Flávia Oliveira, ginecologista, especialista em endoscopia ginecológica. Seja bem-vinda, doutora. É uma honra ter você aqui hoje com a gente. Vamos falar um pouquinho sobre a sua carreira. Você é presente para o nosso público. Então, eu sou ginecologista, me chamo Flávia Oliveira, né? Trabalho na área de endoscopia ginecológica, que é a conhecida cirurgia minimamente invasiva. E já estou aqui em Palmas há 7 anos trabalhando nessa área. Muito bem. E nos conta, doutora Flávia, como é que você começou a escolher essa sua trajetória em relação à ginecologia? De onde que veio esse desejo? Foi desde a faculdade ou foi depois que você formou? Então, eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Então, eu sempre me identifiquei muito com a saúde da mulher. Fiz a ginecologia, a minha primeira especialidade, e aí, como a gente vê que é um nicho muito ampliado, eu acabei me familiarizando com essa cirurgia minimamente invasiva, que eu via que era um novo mercado que estava ganhando força, onde antigamente nós tínhamos cirurgias que são consideradas cirurgias abertas, perdendo espaço para a cirurgia minimamente invasiva, né? Que é uma cirurgia que tem uma qualidade, uma segurança muito maior para o nosso paciente. Então, a partir desse momento que eu vi que existia um mercado, né, nesse ramo, e a medicina estava migrando para uma parte tecnológica que geraria um maior conforto para a paciente, foi nesse caminho que eu decidi seguir. E quando a gente faz a nossa escolha em subespecializar, a gente consegue fechar o nosso nicho de atendimento e dar mais qualidade de atendimento para a nossa paciente. É verdade. As cirurgias abertas, né, que seriam aquelas cirurgias antigamente, sou cirurgiã geral também, então na minha formação a gente via muito isso, essa parte das cirurgias abertas, tanto no início da carreira ginecológica. E a gente vê muitos profissionais que não sabem ou não trilharam esse caminho da cirurgia laparoscópica menos invasiva. Conta pra gente, doutora Flávia, quem que seriam os candidatos para essas cirurgias laparoscópicas menos invasivas e qual o público assim que pode procurar você? Certo. Então, a gente viu que esse mercado ele começou a mudar há 10 anos para cá, principalmente nossa região aqui, né, que é mais interior. A cirurgia minimamente invasiva, ela tem várias indicações. Então, como eu trabalho só com mulheres, a principal indicação é a endometriose. Mas nós fazemos cirurgias de mioma, fazemos cirurgias de esterectomia, que é a retirada do útero. Fazemos cirurgias também para fazer investigação de tumores ovarianos. Então, todas as pacientes que desejam ter esse tratamento diferenciado, elas podem ter a indicação de cirurgia minimamente invasiva. Essa cirurgia ela tem uma recuperação mais rápida, o médico consegue ampliar a sua visualização durante todo o procedimento, então isso traz uma segurança muito grande para aquela paciente, tem menos efeitos colaterais em relação aos riscos, por exemplo, de infecções, né? E a paciente tem uma recuperação, né, pós-operatória muito mais cicatriz rápida. Cicatriz mínima, que são aquelas cirurgias que são os furinhos que a gente fala, né? Então, por exemplo, a gente faz uma cirurgia de esterectomia, né, por um motivo, por exemplo, por miomatose, que são os miomas. A gente faz a cirurgia via abdominal através dos furinhos e a gente consegue retirar o útero pelo fundo vaginal, que a gente fala que é a região onde a paciente vai ficar sem a cicatriz abdominal. Isso. Então, além de ficar sem a cicatriz, durante a cirurgia a paciente tem menos perda de sangue e tem uma recuperação muito mais interessante, que é aquilo que realmente ela procura. E essa paciente, doutora, tem algum tipo de sintoma após? Tem dor, incômodo em né, durante a recuperação pós-operatória? Então, é totalmente diferente da cirurgia via aberta, né? Onde a gente cortava uma grande quantidade de tecido em vários planos. Como a cirurgia ela é através dos furinhos, então tem aquele pequeno incômodo do local que a gente coloca os trocáteres, que a gente fala, que é mais ou menos em torno de
1 centímetro aqui na região do umbilical e meio centímetro nas laterais. E a paciente, o desconforto é mínimo. A paciente recebe alta no outro dia, na grande maioria dos casos, e a paciente vai para casa tranquila. A gente pede para ela ter uma recuperação, para ela ter um repouso um pouco mais confortável durante 7 dias, não fazendo muito esforço físico, mas logo depois disso, no máximo 7, 10 dias, ela já pode ir para as atividades mais tranquilas. E geralmente o paciente é diagnosticado por outros ginecologistas, inclusive com mioma, é um pouco mais difícil de realizar o procedimento cirúrgico, ou com uma endometriose, que pode ter uma aderência nas alças intestinais, mais cólicas, ou uma endometriose mais espalhada, ela é encaminhada para você, né, por outros ginecologistas. E você faz o manejo desse paciente. O que mais hoje você é uma referência em cirurgia endoscópica, né, também. Como que funciona esse seu relacionamento com os outros profissionais? Como que funciona essa indicação? O paciente, ele procura você diretamente ou ele chega através de outros profissionais? Então, isso é uma coisa muito fantástica. Com a tecnologia, com a internet, o paciente acaba vindo das redes sociais, porque acaba conhecendo o nosso trabalho, que nós estamos no dia a dia, mostrando cirurgias, falando um pouco sobre todas as áreas, né, que a gente atua, sobre todas as patologias que a gente atua, e a gente recebe muita indicação dos próprios colegas. Como a nossa equipe é referência aqui no estado na endoscopia ginecológica, inclusive é a primeira equipe que fez cirurgia robótica também, que é um tipo de cirurgia minimamente invasiva, os colegas já têm essa indicação, Essa referência, né? Essa referência, essa indicação consolidada, porque eles já acreditam num trabalho que já vem acontecendo há muito tempo. Então, é importante, principalmente aí os alunos que estão fazendo, né, a especialidade, pensar que a subespecialidade é uma forma de representar ele como um profissional mais diferenciado. Então, faz total diferença a gente, como profissional, cada vez mais estudar e nichar o atendimento para uma área específica. Você acolhe melhor o paciente. E você sabe, de uma forma geral, manejar muito melhor, né? Porque de forma onde a gente estuda só um nicho, fica muito mais fácil. A medicina é muito ampla para a gente conseguir, né, atender todos os pontos. Quando a gente individualiza e especifica, fica muito mais assertivo o manejo. Entrega mais qualidade. Com certeza. Entrega muito mais qualidade, tanto no atendimento como na atenção àquele paciente em toda a sua trajetória do seu tratamento, que esse é um dos nossos objetivos. E uma coisa muito interessante, assim, muitas pacientes, a grande maioria, vem pela endometriose. Nós temos poucos profissionais aqui em Palmas e no estado que são referências. A nossa equipe é referência em endometriose. E a parte cirúrgica é apenas uma parte do acompanhamento e do tratamento. Então, aquele especialista que está ali cuidando da paciente no dia a dia, ela sabe fazer todo o protocolo de atendimento, desde o tratamento conservador, como a aplicação de fitomedicações, né? Porque a gente sabe que a endometriose ela é uma doença hormonal, mas ela é uma doença também inflamatória crônica. Então, a gente consegue avaliar a paciente de uma forma individualizada e estabelecer o protocolo específico para ela, que junta ali a parte hormonal e ou cirúrgica, a parte medicamentosa ou fitomedicamentos anti-inflamatórios e a parte nutricional associada à atividade física. Tudo com o intuito de diminuir o máximo o efeito inflamatório da doença e o efeito hormonal da doença, que a gente sabe que é uma doença que pode levar a altos níveis de infertilidade. Então, isso é uma coisa que faz os pacientes procurarem muito uma equipe bem especializada, já querendo aquela qualidade do atendimento. Falando em mitos e verdades sobre a endometriose. A mulher que tem endometriose pode engravidar? Como funciona isso? Então, o que a gente tem de dados, né, como referência, é que aquelas mulheres que estão tentando engravidar e não conseguem engravidar, 50%, quando vão fazer a investigação, descobrem que tem endometriose. Então, às vezes, elas estão tomando anticoncepcional a vida toda, fazendo um bloqueio hormonal, estão com pouca dor, ou quase sem dor, acha que é dor de cólica, e quando vai tentar engravidar, acaba deixando para engravidar um pouco mais tarde, por causa da faculdade, por causa do trabalho, quer empreender. E quando ela vai tentar fazer a programação para engravidar, ela descobre que tem endometriose. E, às vezes, a doença já está um pouco mais avançada. Então, é muito importante a mulher começar a se cuidar, e a gente faz todo esse acompanhamento ginecológico com os colegas ginecologistas gerais, desde o comecinho, já tentando entregar, inclusive, na rede social, a importância de
estar ligado que a paciente pode ter esse diagnóstico e que é uma cólica que é incapacitante, uma cólica que está tendo uma progressão mais avançada, ela não é uma cólica normal e tem que ser investigada em endometriose. Então, seria Se fosse, sinais, né? exatamente, se fosse para você deixar um alerta em relação a sinal, qual você deixaria se fosse para paciente pensar, estou podendo estar com endometriose, algum sintoma que necessite de investigação? Então, o principal é aquela paciente que está com cólicas menstruais, e essa cólica começa a ter uma progressão. Então, antes a paciente tinha uma cólica que um simples Buscopan resolvia a cólica dela, segurava ali, ela conseguia trabalhar. Aí, a partir de um certo momento, essa cólica começa a aumentar, ter progressão, ela tem que tomar mais de uma medicação, mais de um anti-inflamatório, ter que ir no hospital. Então, é muito importante tanto a investigação de forma rotineira no exame físico ginecológico, como estar atento às cólicas. Então, a cólica é o principal. Muito interessante. E, Flávia, já passando um pouquinho também para o mundo de empreendedorismo, nos fale, né? Qual foi a sua virada de chave para fazer com que seu consultório conseguisse trilhar uma jornada, né, de sucesso para aqueles profissionais que estão começando? Como que funcionou isso tudo? Certo. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente sai muito cru, né? A gente sai muito querendo ficar ali só no atendimento e pega plano de saúde, enche A agenda lota. agenda porque quer ganhar dinheiro. E quando você vai fazer as contas, não é bem assim. Então, a primeira coisa que me abriu muitas portas, foi uma virada de chave, foi entender que, como empreendedora, eu tinha que me comportar como empresa. Então, eu tinha que fortalecer o meu nome dentro das redes sociais e também no boca a boca para cada paciente que chegasse no meu consultório. Então, me fortalecer como marca, como pessoa, levaria as pacientes, as seguidoras, quem precisasse, me procurar em primeiro lugar, para depois ela saber em qual clínica que eu vou trabalhar. Então, isso me fortaleceu muito. E todas as vezes que eu pegava pacientes que eu sabia que era do meu nicho específico, porque eu não comecei atendendo o meu nicho, eu comecei atendendo ginecologia geral para tentar captar as pacientes, eu começava a dar um atendimento ainda mais qualificado para essa paciente, para que ela me visse realmente com experiência naquele tipo de subespecialidade, naquele tipo de tratamento. Então, toda vez que você fortalece a sua relação médico-paciente com pacientes do seu nicho, aquela paciente ali, ela não vai te largar, porque ela tem segurança, ela tem confiança. É aquela história que a gente fala sobre o empreendedorismo. Não basta você ser muito bom apenas tecnicamente naquilo que você faz. Você é um profissional da área da saúde, exerce a sua parte de forma tecnicamente excelente. A gente conhece vários profissionais que são excelentes nas suas áreas, mas eles não entendem essa gestão, essa parte do empreendedorismo que a gente fala. Não é apenas investir, não estamos falando questão apenas financeira, mas investir um tempo na sua gestão do seu negócio, do seu consultório. Como que você administra o seu tempo, doutora? Então, a primeira coisa que eu faço, eu fragmento muito os meus atendimentos, né? Como é uma especialidade que dá direito à parte clínica, cirúrgica e procedimento, eu tento separar isso no meu dia a dia, fazendo atendimentos pela manhã, procedimentos à tarde, um dia específico para cirurgia. E eu tento fazer uma programação de estudar bastante sobre a parte de gestão e empreendedorismo para já começar a sair mais dessa parte operacional, que é a parte que a gente fala operacional, que é a parte de estar o tempo todo só como médica, e ir um pouco para essa parte de gestão, de pessoas, essa parte de marketing, que é uma coisa que eu faço muito nas redes sociais. Você tira um tempo da semana, algumas horas? Eu tiro um tempo da semana, geralmente uma vez por semana, mas eu também sempre dou aquele feedback diário, que é tá na rede social, tá nos stories, mostrando o meu dia a dia, que quanto mais a gente parece, né, mais as pessoas vão estar ali vendo que a experiência está no nosso dia a dia. Então, eu sempre faço isso. Você chegou a fazer algum tipo de curso para aprender um pouco mais sobre empreendedorismo? Então, eu tenho feito cursos desde que eu saí da residência. E eu acho que isso é uma virada de chave. Porque quando a gente começa a ir nas palestras e a gente começa a ver ali nos slides do palestrante que ele fez vários cursos, a gente entende que aquela pessoa só tem sucesso porque ela passou por toda aquela trajetória. Então, a gente só tem sucesso sendo um bom cirurgião porque você operou várias vezes, você viu vários casos. Então, dessa mesma forma, é a parte de empreender. Você precisa estudar, você precisa entender o que tem de novidade. Você pode, que é uma super dica, você pode acompanhar outros profissionais da sua área e ver o que eles estão fazendo.
acompanhar profissionais de outras áreas, inclusive, tentar jogar aquilo ali para a sua área. Então, eu acho que o mais importante de tudo isso é entender que precisa treinar, estudar e praticar aquilo que você quer ser excelente. Do mesmo jeito que você estudou medicina, estudou a sua especialidade, você que está indo para o mercado de trabalho agora, não é apenas medicina que você vai ter que se dedicar. Tudo que a gente faz várias vezes, muitas vezes, a gente faz com excelência. Então, assim, hoje em dia a gente tem muitos cursos bons, cursos online. Temos o curso do Sebrae, já vi, né, que a gente já fez Empretec aqui, que é um curso que abre portas, né, para entender que você pode ser empresária e não só médica. Então, assim, nós temos muitos cursos bons. Depois, o pós-pandemia também nos trouxe essa parte online. Então, acho que às vezes as pessoas que ainda estão naquela medicina antiga, elas ainda não abriram a mentalidade para isso, né? Então, a gente tenta, inclusive, trazer para outros colegas a importância de abrir a mente para isso, até para a pessoa ter mais qualidade de vida, com um atendimento um pouquinho mais organizado, um pouquinho mais especializado. Com certeza. Eu falo que hoje, né, a pessoa que escolheu a medicina tem que entender, além de ser médico, tem que ser um bom gestor, tem que fortalecer seu CNPJ, tem que entender sobre gestão de pessoas, liderança, tudo isso faz parte de uma trajetória profissional de sucesso, onde a gente consegue, né, com muito mais assertividade, fazer esse detalhamento de tudo que acontece na nossa vida. Verdade. E se fosse para você, né, como que tem feito você conciliar a carreira profissional, familiar e todo esse trabalho também, doutora? Então, eu sou casada, né, já há 16 anos, tenho uma filhinha de 15 anos, uma moça, e tenho um bebezinho de 10 meses. É a nossa alegria lá em casa. Então, assim, não é fácil conciliar. Eu falo que quem está em casa é um dos principais responsáveis pelo nosso sucesso. São aquelas pessoas que estão de suporte ali, ficando, cuidando das coisas no momento que você está tentando empreender, trabalhar mais. Mas, assim, quando você tem uma família, uma estrutura, eu sempre gosto de colocar Deus muito presente na minha família, você tem um propósito. Eu acho que, na minha vida, eu sempre coloco o meu propósito como sendo um propósito que Deus quis para mim. Então, cuidar de pessoas, cuidar de mulheres, foi o propósito colocado na minha vida. E a minha família só veio a fortalecer isso. Então, assim, eu tenho um companheiro que me apoia muito em tudo que eu faço, né? É uma pessoa maravilhosa, sempre está tentando me apoiar o máximo possível, às vezes tenta me frear um pouquinho e tenta me organizar também um pouquinho, que às vezes a gente quer tanta coisa que acaba se perdendo no planejamento. Mas eu acho que família é tudo. Eu acho que família é base. Quando você é um profissional bem-sucedido, você precisa ter uma família que, às vezes, a pessoa não tem marido e mulher, mas às vezes tem uma base estrutural, mãe, pai, amigos, né? Que a gente também, muitos amigos fazem parte da família. E isso faz você ser um profissional diferenciado. Você acaba sendo feliz na profissão e na família. Você falou muito, doutora, sobre organização da vida pessoal, rede de apoio para conseguir gerir e empreender toda essa parte do seu trabalho. Se você fosse dar uma dica ou passar alguma informação hoje para quem está entrando no mercado de trabalho agora, como médico ou outros profissionais da área da saúde, ou no geral empreendedorismo, que dica você daria a respeito dessa parte de gestão e organização? Então, a primeira coisa é que a pessoa ela tem que separar um tempo ali do seu atendimento e focar separadamente na parte de organização, né? Então, ela precisa separar um tempo para fazer uma programação daquilo que ela está querendo realizar na próxima semana, no próximo mês e nos próximos anos. Precisa acontecer essa programação. E, às vezes, você não vai conseguir realizar tudo de uma vez. Mas você precisa fazer um checklist das coisas que você vai resolver e tentar focar em resolver pelo menos 70%, 80% do que está sendo previsto. Não dá para ser perfeito em tudo, não né? Não dá para ser perfeito. O que eu sempre gosto de fazer, eu estudo praticamente todos os dias. Na área de medicina e agora, principalmente na área de empreendedorismo, tecnologia, inteligência artificial. Mas eu tento separar sempre um momentinho do meu dia para estudar aquilo que eu preciso ter excelência na hora de fazer, né? Marketing é uma coisa que eu estudo bastante também. Então, da parte organizacional, é importante você tentar separar esse tempo. Então, antes de dormir, eu sempre assisto alguma coisa. Quando eu estou na academia, eu sempre estou assistindo um podcast, que eu acho que é muito importante.
E é isso, sabe? A parte de estudar é a minha virada de chave para entender que eu só vou ter excelência naquilo que eu quero quando eu conseguir estudar o máximo de coisas possível, o máximo de informações possível. E, Flávia, se fosse para você deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, qual seria em relação à parte de empreendedorismo, de medicina, da sua vida mesmo? Tá. A primeira coisa, assim, é começar. Tem muita gente que só quer começar se tiver tudo alinhado, tudo prontinho. Então, assim, não sabe gravar vídeo? Começa e manda o vídeo rodar, né? Então, tudo na vida, gente, eu quero ser empresário, mas você tem que começar, né? Então, o que você vai começar? Você não vai começar logo criando empresa, você vai começar estudando empresas que teriam um bom desenvolvimento aqui na nossa região. Então, comecem, não deixem para depois, né? Se atualizem, vejam o que está acontecendo no mundo, saia da sua casinha e vejam o que as pessoas estão fazendo e comecem por aí. Então, acho que o start é começar, não deixar para depois, porque uma hora vai dar certo. Antes feito do que não feito, essa é a grande lição. Exatamente. Comece. Exatamente, comece. Flávia, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. A gente agradece o seu tempo, as suas informações que foram deixadas aqui para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pela presença da doutora Flávia e obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast Faces e Fios. Se inscreve e nos acompanhe nas redes sociais.